Sancta Alex Elixae Fala aí, herege! Tá começando mais um Heresia Cast pra você. E antes de tudo eu quero pedir, curte o vídeo, beleza? Curte o vídeo, dá essa moral pra gente aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra você receber todas as notificações, beleza? Todo sábado às 18 horas tá saindo um episódio novo. Então, pra você não perder nunca aí, ativa as notificações, beleza? E também quero pedir para você seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, é o @heresiacast, vai estar ou aqui ou aqui, um dos dois lugares, eu nunca gravei onde é que tá. Mas tá aí o arroba heresiacast, segue a gente lá no Instagram, no TikTok, é por lá que a gente consegue, né, sempre na medida do possível, tá postando conteúdos além daqui dos vídeos do YouTube, né? A gente consegue interagir com vocês, a gente também avisa lá quando sair o episódio novo. Então, dá essa força pra gente aí, beleza? Hoje, o último episódio foi completo, as 5 pessoas. Hoje a gente tá somente eu e o Natan aí, vamos trocar uma ideia. Efetivo reduzido. O efetivo tá reduzido, o, o Alan teve um imprevisto aí, não vai poder participar. O Matheus novamente tá, né? Tá acidentado, coitado. Teve um pequeno acidente aí com a moto de novo, mas tá bem, graças a Deus. Então, é isso. Hoje somos nós dois. E vamos trocar ideia assim também. É, o assunto de hoje, que a gente estava conversando, a gente já conversa bastante sobre isso há bastante tempo, é sobre essa parece que é a tentativa de reviver alguns rituais judaicos dentro da comunidade cristã, né, dentro da igreja, né? Uhum. A gente, sei, né, eu comecei a perceber de um certo tempo pra cá essa essa judaização dentro da igreja, né? Parece que algumas igrejas estão se voltando, tentando de alguma forma resgatar isso, voltar de novo para Israel, alguma coisa do tipo assim, vai nessa linha, né? Por um entendimento, talvez, de que para se obter salvação tenha que estar atrelado de alguma forma com Israel, com o judaísmo. E só que isso não é uma coisa nova, né, Nathan? A gente na própria Bíblia, né, tem já na Bíblia tem relatos disso, né? Mas É, fala um pouco aí. então, fala aí, rapaziada, beleza? Tamo aí, vamos tentar discorrer esse assunto. Ali no livro de Atos, Paulo ele enfrenta esse problema com Pedro. Pedro começa a fazer inserções de práticas judaicas dentro da igreja, né? Porque se tu parar pra pensar, eu acho que era até algo comum que de se esperar de acontecer, porque Pedro era judeu, né? Paulo também era, só que Paulo teve uma revelação diferente. O tratar de Deus com Paulo foi diferente. A revelação do evangelho surge para Paulo. Pedro não. Pedro caminhou com Jesus. Jesus era um judeu, Jesus era um rabino. E assim, então a vivência de Pedro era muito diferente de Paulo. Então, quando vem a revelação ali, a revelação do evangelho para Paulo, Paulo ele vai interpretar de maneira muito diferente. E com relação ao que tu disse aí, Lucas, sobre essa questão da salvação, eu acho que não é básica. Eu não acredito que seja isso, questão salvífica. Eu creio que é o seguinte, né? A gente já vem comentando há algum tempo que a igreja ela se encontra num momento bem difícil, né? Em questão doutrinária, em questão de posicionamentos, a igreja ela está enfrentando alguns problemas na sociedade, né? Eu acho que na sociedade moderna talvez seja a primeira vez que as crenças cristãs estão sendo questionadas. O posicionamento sobre homossexualismo, né, o posicionamento sobre aborto. Então a sociedade ela evoluiu e a sociedade ela está começando a querer, vamos colocar assim, bater de frente com as crenças cristãs. E quando você para analisar o judaísmo, né, de uma maneira geral,
e você analisa ali todos os seus ritos, vou colocar assim, todas as suas leis, tudo aquilo que é determinado ao judeu fazer, realmente, olhando assim de fora, você vê que é uma parada interessante. E eu acho que a igreja enxergou o seguinte nisso. Acho que a igreja enxergou que praticando, que realizando tudo aquilo que. Tudo aquilo não, né? Porque tudo aquilo, né, acredito que não Sim. seja possível, né? Que desde a época de Jesus, os fariseus queriam impor muitas coisas ao povo e eles mesmos não praticavam. Mas a igreja, eu acho que ela enxergou em alguns momentos que tais práticas poderiam os aproximar de Deus e os santificar mais, né? Porque quando tu para, sei lá, não sei se eu vou conseguir citar um exemplo, quando você analisa tudo que o judaísmo ensina, né, são 613, né, determinações, leis, vamos colocar assim, é isso, né? Eu acho que o número é esse. Na lei mosaica, sim. Então, né, São 613. eu não sei a fundo, né, tudo que é determinado para o judeu fazer. Você vê que o judeu é muito preocupado com o culto, tem uma reverência muito grande, coisas básicas, por exemplo, nem mencionar o nome de Deus, né? Eles pegam o mandamento, não mencionará o nome de Deus em vão, e eles tentam praticar isso. É uma religião que cuida muito do corpo, do bem-estar. Né? Há um tempo atrás saiu uma matéria, um artigo científico, que onde as pessoas melhor se alimentam, melhor se cuidam é em Israel. Né? Eu não sei, de repente eu vou até pesquisar para soltar alguma coisa lá no Instagram a respeito. Então, assim, quando você olha de fora, você vê que a religião judaica ela é bem interessante. Assim, realmente, quando você consegue praticar muitas coisas ali, aí realmente você, sei lá, vou usar o termo, talvez a pessoa que consiga praticar, talvez ela se ache, ela acredite que esteja se santificando mais. Então eu vejo isso, eu vejo a igreja tentando, dado o momento que ela vive, né, de muitos escândalos, muitas coisas acontecendo, eu acho que é uma forma que ela encontrou de querer se aproximar de Deus, né? Só que, assim, eu fico com, assim, eu fico muito com a fala do Nicodemos. Não sei se você já viu isso. O Nicodemos fala que o judeu ele já cumpriu o papel dele na história, né? O papel dele na história com relação à salvação, né? Que a própria rejeição deles possibilitou, né, que nós gentios tivéssemos o direito da salvação. Então, assim, eu vejo alguns exageros. Para mim, não faz muito sentido. A ponto de que eu não praticaria, mas eu quero deixar claro: se você se sente bem, né, praticando tais coisas, faça. Mas eu, Natan, eu não me sentiria bem praticando tais coisas, porque aí você acaba impondo um jugo. Até porque muitas coisas ali dentro do judaísmo, pô, vou te falar, é impossível praticar no Ocidente, né? E a gente vai discorrer de algumas coisas. Vou só jogar aqui o basicão, que é o sábado. A nossa cultura foi fundamentada em o domingo como dia de guarda. Como que, por exemplo, eu e Lucas, que trabalhamos na mesma empresa, como que a gente vai chegar lá pro nosso patrão, ó, eu sou judeu, eu não posso trabalhar os sábados, tá? Pronto, acabou. Então tem coisas que são muito difíceis de se realizar, né? Mas é isso, né? O pessoal tá tentando. Mas eu vou citar aqui alguns exemplos depois que eu acho uma grande, sei lá, uma grande besteira. Empecilho, né? É empecilho, eu acho. O sábado é um assunto que eu acho interessante. E até é legal, talvez, a gente ter um episódio focado no sábado, né, cara? Porque Sim, sim. não só o judeu, como a gente tem a vertente na igreja evangélica, né? Que é a igreja evangélica como um todo considera como seita, né? Que é a igreja adventista do sétimo dia. Uhum. E eles praticam essa observância do sábado aí e tal. Eu tenho meu pensamento com relação a isso. Até mais favorável do que possa parecer, mas assim, enfim. Mas você falou, são 613 disposições, assim, tu tem mais ou menos noção de como isso surge para Israel? Porque assim, beleza. Deus, no início, né, Deus cria, cria Adão e Eva, depois na Bíblia a gente tem a história de Noé, é a outra vez que Deus, a próxima vez, né, que Deus Ele, se revela, ele né, dá um reset no dá um mundo. reset aí, pum, e a gente chega em Abraão. E aí é a origem do judaísmo, né? Tá ali em Abraão. Tanto que a gente já pode falar aí sobre isso, que é
O judaísmo ele dá origem às talvez as três maiores religiões do mundo hoje, né? Uhum, Que são o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. uhum. Sim, sim. Entende? Eu não sei se o judaísmo entra aí na terceira posição de maior religião do mundo. Talvez não, pela dada a quantidade de judeus, né? Mas Uhum, eu até tava vendo quando estourou essa questão da guerra lá, né? Do Hamas contra Israel. Algum desses historiadores judeus aí dizendo que agora os judeus conseguiram chegar ao número que eles eram antes da perseguição, né? Da Segunda Guerra Mundial. uhum. Mas enfim. Então, assim, essas três religiões são religiões com seio abraâmico, digamos assim, né? Elas Sim. começam em Abraão, que Deus se revela a Abraão, né? Dizendo para ele sair da terra onde ele está para uma terra que Deus prometeu a ele, a tal da terra prometida, né? Aham. E, e a gente tem Abraão morre e a gente chega em Moisés. Quando chega em Moisés é quando Deus dá as leis para o povo de Israel, porque o povo de Israel não tinha rei, não é isso? O povo de Israel era uma nação que não tinha rei ainda. Ela ali, ela ainda é um governo teocrático, ela vai se manifestar. Teocrático, Então, exatamente, ela se exatamente. manifesta através de profetas, né? Ao longo de Moisés, ali, inúmeros profetas, homens de Deus se levantam e meio que governam o povo, né? É assim, o rei mesmo só vai surgir em Saul, né? E Exatamente. Mas então, assim, o governo vinha de Deus. sim, sim. O governo vinha de Deus. Então, se geralmente é o rei quem dita as regras, quem É, teria que ditar as regras ali era Deus. Então, Deus isso. revela a Moisés, primeiramente, a lei da tábua, né? Que são os 10 mandamentos. Sim, Que aí todo sim. mundo conhece os 10 mandamentos, beleza. Mas depois surgem que essa aí a gente chama de a lei moral, né? Isso, é. A lei moral são os 10 mandamentos. E depois Deus dá a Moisés também essas 613 disposições, que é a lei cerimonial, a lei de festas, a lei civil, né? Digamos assim. Que aí é uma lei que vai ditar a, o dia a dia do povo. É, eles Vai como ditar sociedade, né? como sociedade, exatamente, como sociedade. E nessas, Então é ali que a gente encontra. nessas disposições já entra a questão da alimentação. Sim, sim, é ali em Levítico. Aí você vai encontrar ali questões salutares, que aí de pureza e impureza do ser humano, vai encontrar disposições que tratam da alimentação, você vai encontrar disposições que tratam de festas e sábados e festas, que né, no meu entendimento, diferente do sábado dos 10 mandamentos. Uhum, Vai ter mais o que lá? Vai ter questão do dízimo, o dízimo se encontra nessas 613 disposições, questões de vestimenta, ou seja, uhum. é como se fosse mesmo um código legal ali, né? Uma legislação. Uhum. Só que aí a gente, beleza, e o povo vai viver sob essa lei, muitas vezes quebrando essa lei e sendo punida por isso, sendo punido por isso, o povo, né? É muita coisa pra Tanto seguir, né, que cara? exatamente. Era difícil seguir a lei. Ah, tá. E também trata do sacrifício, que é a remissão dos pecados. Essa lei também é ali também que trata do ritual do sacrifício, do cordeiro e tudo mais. Então, assim, é impossível seguir todas essas leis, impossível seguir todas, observar todas. A gente vai chegar nesse ponto. E, e, e o povo a gente está tentando fazer só aqui um apanhado, né? De É, como isso começa. A gente fala judeu, começa em Abraão, aí tem o povo hebreu, né? Depois tem o povo israelita, né? Que é israelita. das 12 tribos, que existe a divisão aí das 12 tribos, dos Uhum. filhos de Jacó. Isso. E depois que tem a separação das tribos, né? Não sei se é no norte ou no sul, fica a tribo acho que de Judá e de No Benjamim, é dali que sul. vem a tribo no sul, né? No E aí sul. vem a tribo dos judeus, né? Isso. Beleza. Então aí, a E, vida que segue. e a outra tribo, que são as outras 10, elas viram. Por quê? Olha só como é interessante. Essas duas tribos, a sua capital passa a ser Judá, né? E as outras 10, como um país, tornam-se Israel, né? O nome do país é Israel e a capital é Samaria. E é dali que surgem os samaritanos.
Aí, Samaritanos. aí você vê que dali já surge essa rivalidade, judeus e Uhum, samaritanos, entendeu? Tá. uhum. Mas avança aí. Sim, sim. Isso, boa. É isso mesmo. A gente encontra tudo isso no Novo Testamento, né? Isso, A gente encontra relatos disso no Novo Testamento. isso. É bom contextualizar. É, Você porque falou assim que é senão impossível. senão ia perder o. Depois ia acabar esquecendo essa informação. Sim, não, perfeito. Importantíssimo. E, é interessante notar que, assim, é, o povo de Israel sofreu, foi tão punido com relação à quebra de certos mandamentos, que eles se tornaram muito, muito atentos com relação a isso, né? Muito atentos, assim, eles por si próprios já começaram a criar mecanismos para evitar que eles que eles viessem a quebrar algum mandamento. Então, por exemplo, não pronunciar o nome de Deus em vão. Você falou aí, né? Isso. Hoje nós não sabemos exatamente qual é o nome de Deus exatamente. A gente tem ali um indício através do tetagrama, né? Isso. Que é YHWH, se eu não me engano. Aí Isso, é. quem vai transliterar isso para Jeová, E a Yahvé, Vera. né? Yahvé, beleza. Mas por quê? Por que não escrever o nome de Deus completo? Com medo de estar escrevendo em vão, de falando em vão, tudo mais, né? Então, existem. Isso é só um exemplo de muitos dos mecanismos que eles criaram para tentar não infringir nenhum tipo de mandamento. E aí a gente avança, e aqui a gente deixou bem claro que. Não, bem claro não, a gente tocou no assunto aqui que a lei mosaica ela dispunha de, né, nas suas disposições ele também tratava das festas e como fosse dos feriados, né, das comemorações, do calendário, vamos dizer assim, Uhum. né? Tinha ali um calendário que tinha que ser seguido. E a gente chega em Jesus. Beleza. Acho que a gente pulou alguma coisa aí, deu pra gente. Não, não, Acho que é beleza. basicamente isso, né? Beleza. Basicamente, aí a gente entra na era dos reis, né? Beleza, tá, vamos dar mais um pedacinho aqui. A gente entra na época dos reis, onde Israel pede a Deus para que tenha um rei, e aí Deus, beleza, então agora vocês vão ter rei, aí Deus começa a levantar os reis, Aí tem, beleza. tem uma parada que muda também ali depois do período dos reis, quando chega em Salomão, o templo, né? Antes era. Ah, boa, verdade. Porque Verdade, ótimo. o judeu, o hebreu, ele era um povo basicamente seminômade, né? Que eles, de tempos em tempos, Sim, sim. eles se estabeleciam, aí vinha a guerra, eles precisavam sair. Basicamente é isso. Aí agora, estabelecidos, o desejo do templo nasce no coração de quem? De Davi. Só que o próprio Deus fala para ele que, devido às suas mãos serem sujas de sangue, né? Devido à guerra, ele não construiria o templo. E esse trabalho fica para Salomão, né? E agora Uhum. tem uma mudança também na questão ritual, porque antes era o tabernáculo, era uma parada móvel, né? Que ali tinha a arca, tinha o sacrifício. Assim, confesso que eu não conheço a fundo todos os rituais ali do tabernáculo, Beleza, só que beleza. agora tem o templo, também é uma mudança aí dentro da religião, né? Aí beleza, mas aí avança, vamos lá. Não, não, foi interessante esse ponto aí, talvez depois a gente tivesse que voltar nisso, né? Aham. Porque realmente, a gente tava até falando sobre isso. Eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso no último episódio, ou se a gente comentou entre nós aqui com relação ao Muro das Lamentações Ah, lá e tudo mais. Nós mencionamos. falamos, já mencionamos, né? Mencionamos. Então, É, assim, a gente falou sobre esse apego ao templo, né? Não isso. vou dizer apego, porque falar apego parece uma coisa emocional, né? Mas os rituais do povo passam a se concentrar ali no templo agora. Então se torna um local sagrado, um local santo, né? Óbvio, Uhum, faz todo sentido. E uhum. até o local onde o templo foi construído, até hoje é local De- de disputas de Isso. território, né? Então, assim, beleza. Aí a gente entra na era dos reis. E depois nós temos os profetas, né? Nós vemos. Depois a gente volta a ter os profetas. Né? A gente Uhum. tem profetas maiores. Estou falando aqui Não. na ordem canônica da Bíblica, tá? Da Bíblia. Não estou falando aqui em ordem A gente só tá tentando cronológica. pontuar a história pra não ficar Isso aí. nada de fora. Nada de fora, exatamente. E tentar chegar até a gente hoje, né? Eu tô tentando chegar até a gente hoje. É isso aí que eu tô Uhum, tentando fazer. uhum, E beleza, então aí segue a história do povo, profetas se levantando para trazer novamente mensagem pro povo e tal, beleza? A gente chega. E nisso tudo, nesse tempo todo, né? Existiu em algum momento aí surge, né? Essa profecia, essa promessa de que o Messias haveria de vir, né? Que o Messias haveria de vir para salvar o povo.
né? O judeu entende isso de forma diferente, né, do que nós entendemos hoje, mas beleza, vamos avançar. E a gente chega no Novo Testamento em Jesus, que se apresenta como sendo o Messias que tinha sido prometido, Sim, não é isso? isso. Jesus se apresenta como o Messias que tinha sido prometido. É costume dizer que o judeu rejeitou Jesus, né? É costume dizer Não. que o judeu. Mas não foi todo judeu que rejeitou Jesus, até porque quem andava com Jesus tinha muitos judeus ali, né? Quero fazer pontuar isso. Na realidade, eles rejeitam Jesus como o Messias. Mas, por exemplo, eles creem nos ensinos de Jesus como um profeta, né? O próprio Isso o Ravissani judaísmo fala isso. contemporâneo, né? Isso, o judaísmo contemporâneo, isso, beleza. Aceita Jesus como um grande Um mestre, um grande rabino. ensinador, um rabino, beleza, exatamente. Mas tô ainda na época de Jesus, que fala assim, o judeu rejeitou Ah, Jesus. sim, sim. Mais ou menos porque muitos dos quais seguiram a Cristo, até os próprios discípulos, eram judeus. Então eu não posso dizer que todo judeu rejeitou a Cristo, não é isso? Isso. Mas o judeu, enquanto religião, enquanto sistema religioso ali, judeu, rejeitou Jesus sim, né? Rejeitou Jesus sim. E não foi propriamente o judeu que crucificou Cristo. Foram os romanos. Foram os romanos. E Cristo, durante o seu ministério, ele muitas vezes foi contundente com relação a algumas práticas, né? Tanto que é nesse ponto que os fariseus pegavam no pé dele, não é isso? Uhum. Então, por exemplo, com relação ao sábado, né? Tem um ou dois episódios, né, na Bíblia que falam onde Jesus supostamente teria quebrado o sábado, Sim. né? Aí ele diz, né, que é lícito fazer bem aos sábados, por exemplo, Aham, não isso. é isso? Então é um dos momentos onde Jesus vai ao encontro, vai de encontro, na verdade, com a religião, com o que estava estabelecido na religião, né? E o problema tá aí, né? Exatamente, o problema começa muito aí, por exemplo, né? Tem mais algum exemplo aqui os fariseus também questionam a Jesus com relação a alguma coisa, e aí Sob... Jesus fala, vocês dão dízimo do coentro, do cominho e da salsa, dizendo... Mas assim, o que eu entendo é, Jesus não estava indo contra os mandamentos. Jesus estava tentando meio que, na minha opinião, trazer o um- real entendimento dos E... mandamentos. Porque, por exemplo, vamos falar aqui do dízimo, né? O dízimo tinha sua finalidade, digamos assim, né? O dízimo tinha sua finalidade. E, e, e Jesus ele tenta meio que dizer que a forma como o judeu estava dando dízimo era algo exagerado, que ele dava o dízimo das mínimas coisas e tudo mais. Aham, Mesma coisa o sábado. O sábado tinha o seu significado, o seu propósito. Mas o judeu, às vezes, nessa ânsia de não quebrar o sábado nunca, ele começou a aham. exagerar como era essa guarda do sábado. Então é o Sim, que Jesus sim. diz: é lícito você fazer bem ao sábado, né? Então, beleza, a gente está em Jesus, já questionando muito do que fazia parte do Uhum. da religião, né, judaica ali na época, beleza? Eu não quero chegar em Paulo ainda não, talvez, porque eu acho que é em Paulo que a gente estaciona, mas Queria até citar tamo deixando passar alguma coisa? Então, quando você fala sobre algumas. Não é que Jesus quebrou, né? Deixar claro, não é que Jesus quebrou nenhum mandamento. Mas é justamente isso. Ele quer trazer uma nova não interpretação, não. Ele quer trazer ao povo realmente o entendimento que algumas coisas. Original, digamos assim, né? Que o povo interpretou errado. Né? Como você falou no início mesmo, o povo ele foi tão castigado, né? Por algumas práticas que ele começou, eles foram acabando, ficaram ali, né? A fé dele ficou meio que fundamentada no medo, né? Vamos colocar assim, né? Historicamente, Pode ser, aham. historicamente tinha muitos causos aí de castigo, da forma com que Deus castigou o povo. Aí você vê naquela relação, quando a questão que eles vão falar ali sobre alimento impuro, né? Que Jesus fala, como tu pode falar de que algo é impuro se eu purifiquei, né? Aí Jesus solta aquela frase, né? O que contamina é o que sai, não é o que entra, enfim.
Então, é algumas coisas que a gente precisa ter entendimento, né? Assim, é bem complexo, né, cara? Você querer querer falar sobre uma coisa ali que está estabelecida há anos, né? Tudo que existe uma quebra de protocolo é difícil. Mas Jesus veio justamente para isso. Jesus veio para quebrar protocolo. Jesus andava com estava perto de leprosos, estava perto de prostituta. Até então, isso era um absurdo. Foi aí que esse foi o problema de Jesus, entendeu? Esse foi justamente o problema de Jesus. Mas vamos lá, vamos lá. Problema, entre aspas, né? O problema, né? Entendeu? Mas é isso. Tu tava falando. Não, assim, até legal. Vamos dar o pó. A gente tá em Jesus, gente. Vamos gravar que a gente tá em Jesus aqui, né? Sim. Cronologicamente, pra gente, talvez agora chegar no nosso assunto. Uhum. Mas, é, você falando assim, da questão alimentar, por exemplo, né? Se você parar para perceber, você no começo citou aqui, que já é um estudo, parece, eu não conheço o estudo, não tive Isso. acesso, mas dizendo que o povo judeu é um povo que tem uma alimentação, uma das melhores alimentações do mundo e tudo mais. Porque você pensa, é, realmente, Deus dá ali um- umas regras do que se deveria comer ou não. E você vê que o que o judeu come, o que Deus proíbe, digamos assim, é o que não faz tão bem assim. Não vou dizer que faz mal, Uhum. hoje em dia não faz mal. Por exemplo, você vai pegar aqui o caso clássico, que é a carne de porco, por exemplo, né? É uma carne que até hoje, para você preparar, você prepara ela com todo cuidado, né? Exato. Você armazena ela de forma é, 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 Refrigerada. refrigerada. Coisa Você que não hoje tinha tem essa antiga... forma. Coisa que não tinha antigamente, Exatamente. né? Não Então tinha. a gente também tem a evolução da tecnologia, né, cara? Então isso é importante Exatamente. também, ficar atento. Exatamente. Então, mas mesmo hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, tanto na criação, quanto no abate, quanto no armazenamento, ainda assim existem doenças decorrentes do consumo da ingestão de carne de porco. E mesmo a gente que ingere carne de porco, eu como carne de porco, eu sei que você Uhum. também ingere. Tô Mas você, alérgico, não tô comendo pô, mais não. não tá podendo não, né? Então, É. assim, mas vamos supor, carne de porco mal passada, as pessoas já Pô, têm tá maluco? uma uma baita versão, a carne de porco não pode ser uma passada. E você come carne de porco geralmente como? Acompanhado de um limãozinho ainda, para dar alguma coisa, entendeu? Então, assim, você pensa, fundamentação Tem. existe. Tem, entendeu? E tanto que eu gosto muito de citar o exemplo de Daniel. Porque quando a Bíblia diz que Daniel não comeu dos manjares do rei, a gente pensa que a gente tem, geralmente costuma ter um significado espiritual para isso, né? Porque Daniel não se contaminou, mas eu penso isso de uma forma muito literal, cara. Entendeu? Daniel simplesmente seguiu ali a sua restrição de dieta, se alimentou basicamente de legumes e de verduras e de coisas saudáveis, enquanto o povo se fartava no banquete, comendo além de carne, outras iguarias que eu não sei quais eram. Uhum. Relata que depois de certo tempo, Daniel e seus companheiros estavam com vigor, Sim. enquanto os outros não tinham o mesmo vigor que eles. Então, não é só uma questão de pecado ou não. Não. Eu interpreto isso como um aconselhamento do que é bom, entendeu? Uhum. Muitas coisas ali como aconselhamento do que é bom. Porque se é uma regra que vem do próprio Deus, não pode ser algo ruim, né? Uhum. Não pode ser algo ruim. Mas, beleza. Estamos em Jesus. Estamos aqui em Jesus. E, e, e aí vamos ficar aqui entre Jesus e Paulo, talvez. Eu acho que é onde a gente pode ficar bem estabelecido. Porque o pessoal pergunta para Jesus com relação aos mandamentos. E aí, sim, com relação aos 10 mandamentos. E Isso. Jesus diz que ele meio que, entre aspas, resume, né? Ali os 10 mandamentos em dois. Aham. Os 10 ele resume em dois. Dizendo que os mais importantes são amar a Deus e amar o teu próximo, né? Então, né, existe uma interpretação que diz que quando você resume algo, você não anula aquilo que você não pôs no resumo. Você tem um livro de 100 páginas, você resume ele em 20. Uhum. Você resumiu, você pensou os pontos mais importantes do livro. Mas isso não anula as outras 80 páginas, né? Elas Não. né? Não. Então, isso é um resumo. Mas prossigamos, porque Paulo, e aí sim, Paulo vai ser muito contundente com relação à observância de algumas práticas do judaísmo, da lei, né? Da lei. Você citou em Atos, né? Isso.
sendo contundente ali com Pedro, Uhum, mas Paulo também, na sua carta a Colossos, trata basicamente sobre isso, né? uhum, Ali, o livro dos Colossenses uhum. trata de uma facção ali, facção é estranho falar, né? Um Isso, grupo isso. que estava tentando inserir dentro da igreja primitiva ali práticas, tentando já fazer essa conciliação, já tentando fazer essa conciliação entre o que seria o cristianismo, né? Porque não era cristianismo ainda, É. obviamente, e o judaísmo, tentando meio que mesclar Jesus com as práticas da lei, e Paulo condena isso. Cara, E Paulo condena é isso. a mesma história que a gente vivenciou ao longo da história e talvez tá vivendo em alguns momentos. É querer a inserção, né? É inserir, ou vamos lá, facilitar a entrada para outras pessoas. Hoje, a gente vive um momento onde estão surgindo igrejas inclusivas, para quê? Para trazer as pessoas que realizam práticas homossexuais, aquilo tudo, né? Então, só que eu tenho uma opinião a respeito disso, irmão. Evangelho, Deus, eu acho que tem a ver com renúncia. Você tem que estar disposto a abrir mão. E já naquela época, as pessoas achavam o ensino sobre Jesus interessante, era algo novo, era algo que despertava interesse, só que eles ficavam muito presos ao lance religioso. Aí, tipo assim, pô, mas como é que eu vou seguir esse Jesus se eu, sei lá, se eu não guardar o sábado? Como é que eu vou seguir Jesus se eu tenho um lance da barba, né? Não podia cortar a barba arredondada, tem um lance desse? Eu não podia parar os cantos da barba, alguma coisa É, assim. Né? nossa, cara, é muita coisa, entendeu? Aí, tipo assim, eu acho que deu esse choque, aí a igreja ali, Pedro, aquela galera que era judeu, viu uma maneira de querer inserir esse povo sem abandonar aquelas práticas. E assim, irmão, teve o lance da Eu não acho circuncisão. que é nem, eu acho que não é nem tentar inserir o povo. Eu não acho nem tentar inserir o povo. Eu acho que é tentar fazer sentido. Não, Porque você. Porque Jesus não vem literalmente contra o judaísmo em si. Ele viveu toda a sua não, vida inserido no judaísmo, não não, é isso? não, Jesus viveu toda a sua vida inserido no judaísmo. Então ele não vem dizer, essa religião aqui é falsa, eu estou não, fundando a não, partir de agora uma religião não, não, nova. Não. não. Ele está ali falando muitas vezes também para judeus, e, Ele só e pregou só para meio judeu, que. ele só pregou Só para que judeu eu acho que, na verdade, é o contrário, Nathan. Eu acho que é porque é difícil você se libertar daquilo que te prende, entende? Então, assim, o Jesus vem com a mensagem libertadora, cara, é, dizendo: ó, agora que eu vim, esquece tudo isso. Agora acabou o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Então é isso aí. você agora é salvo pela graça. Como assim você é salvo pela graça? Isso é difícil de entender, né? Isso é Aham. difícil de entender. E eu não sei se é Paulo que vai dizer que se uma pessoa escorrega em um ponto da lei, ela é pecadora por todos os outros. Isso. É Então, assim, Tiago 2,10 na realidade. Tiago 2:10. Tiago 2,10. E eu Então, até sobre essa ah, questão de sobrecarregado, Jesus ele fala, né? Essa questão de querer aliviar o povo, né? Em Mateus 11:28 a 30 diz: Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. Tomem uhum, sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso em suas almas, pois o meu jugo é leve, meu leve. jugo é suave, meu fardo é leve, né? Além de toda essa pressão da lei, o povo ele tava ali sofrendo com a questão dos impostos do povo romano. O povo judeu, cara, ele estava ali sobrecarregado, né? Então Jesus foi aquela nova esperança. Só que eles esperavam o Messias libertador, o Messias que ia guerrear, uma força política, uma força de Uhum, guerra. uhum. Por isso que eles tiveram esse choque quando Jesus aparece como Messias. Porque Jesus era, colocar assim, era um diplomata, não sei se esse é o termo. Jesus, ele queria só falar, ensinar, ele não veio para guerrear com ninguém, entendeu? Jesus era realmente, ele era manso, era humilde, entendeu? Então isso foi um choque para a época, né? Mas é isso. Vamos Sim, lá, sim, sem vamos lá. dúvida. E aí, beleza. Não, e é realmente isso mesmo. Mas assim, e aí a gente tá bom, então a gente tá aqui nesse ponto, né? Que tá difícil do judeu conseguir, né?
se libertar, digamos assim, não gosto desse termo não, mas se libertar da religião, né? Aham. Tá difícil do judeu se libertar da religião porque é a vida dele, mas Uhum. beleza. Então acho que a gente pode parar aqui em Paulo, Tá. né? A gente tem Paulo aqui, aí falando para Pedro, Paulo falando para a igreja de Colossos, né? Uhum. É, e agora a gente pode fazer um paralelo entre Paulo e os dias atuais, Isso. né? Por quê? A gente vê hoje, por exemplo, ó, eu posso citar aqui, por exemplo, a Igreja Universal, né? Onde eu já vi muitas vezes o próprio Edir Macedo usando kippah, Uhum. o Edir Macedo usando talit. Sim. O Edir Macedo construiu um templo chamado Templo de Salomão, Uhum. né? A gente tem esse monte de caravana para Israel agora, né? Um monte de caravana para Israel. A gente vê nas igrejas bandeiras de Israel hasteada ali nas igrejas. A gente consegue ver agora menorá nas igrejas, réplicas da Arca da Aliança na igreja. Tem Nossa. rituais onde as pessoas entram com réplica da Arca da Aliança na Não, igreja. a réplica da arca, pra mim, é um absurdo, porque tem um texto. Deixa eu pesquisar aí. Vai falando, vai falando. A, é, a gente vê pessoas, igrejas, né, que estão revivendo festas judaicas. E eu acho que é esse o ponto onde a gente queria chegar. Debater Uhum. algumas dessas coisas, né? Algumas dessas coisas, a validade ou não dessas coisas, né? E por quê? Por que isso? Aham. Isso não é um problema novo, né? Digamos assim. Se Uhum. Paulo, há 2000 anos atrás, há mil e poucos, quase 2000 anos atrás, né? Aham. Já teve que repreender uma igreja por conta disso, é porque esse problema não é novo, Uhum. né? O problema não é novo. Então, assim, lá na carta de Colossos, por exemplo, Paulo começa a dizer para o povo e fazer um paralelo, Uhum. porque aquele povo ali estava tentando ressuscitar algumas práticas da lei e Paulo sempre dizia que Jesus era suficiente, Sim, né? sim. Dizia que por conta de Cristo, aqueles rituais não eram mais necessários. Então ele diz: vocês querem fazer isso, mas aqui, ó. Jesus já veio, já fez isso, e portanto isso não é necessário. Aham. Então vocês querem fazer isso também? Mas olha aqui, ó, Jesus já veio, já fez isso. Claro, a gente não pode aqui, né, fazer uma exposição do texto linha a linha, até porque a gente nem se preparou para isso, obviamente, né? Mas assim, é basicamente esse o contexto da carta aos Colossenses, né? E Então, o povo não entendia que Jesus veio justamente para, vamos colocar assim, facilitar a vida com relação a isso. Jesus, ele veio como sacrifício para possibilitar, porque, irmão, quem que conseguia, cara, cumprir aquilo tudo, cara? Os próprios fariseus, e Jesus era bem crítico com relação a isso, porque eles exigiam do povo algo que então, e eles como, mesmos como não tá conseguiam dizendo, né? realizar. Jesus. Jesus ele veio para tentar facilitar a vida do povo que tinha dificuldade de cumprir todos os mandamentos, né? Mas não é que Jesus estava negligenciando a parada, não. Jesus queria dar um entendimento correto daquilo que o povo passou ali, os judeus passaram ali ao longo dos anos fazendo, né? Acho que basicamente é isso. E volto a repetir, esse foi o problema de Jesus, né? Sempre que você vai bater de frente com a religião, cara, dá problema. Ao longo da história, nós temos vários causos disso, né? Enfim. Mas vamos tentar avançar aí acerca disso, sobre as práticas. Mas assina, beleza. Eu entendo o teu ponto, assim, mais ou menos. Concordo mais ou menos, né? Mas Uhum, por que mais ou menos? É, porque eu penso muito assim, que não invalida a, a, a eficácia de algumas coisas, entendeu? Não invalida a eficácia de algumas coisas, né? uhum, Dizer que a lei acabou, que não serve mais, assim, para nada, eu acho radical demais. Mas enfim, vamos seguir. Né? A gente tá falando aqui das práticas, né? Falando aqui de Colossenses, que estava meio que fazendo essa contrapartida entre uma coisa e outra, uma coisa e outra. uhum, E a gente passam-se os séculos, surge o cristianismo, uhum, surge o cristianismo lá com o século IV ali com Constantino.
Surge a Igreja Católica Apostólica Romana e se segue, século XVII, surge a Igreja Protestante, onde ali Lutero e alguns camaradas ali, Zwinglio, Lutero, né, questionaram alguns pontos da Igreja Católica, a gente surge a Igreja Protestante, surgem as igrejas históricas protestantes, e a gente está mais ou menos onde a gente está hoje, Uhum. né? Beleza. Nesse meio tempo aí, de século IV para cá, a igreja foi completamente contaminada com muitas práticas pagãs, certo? Muito. Concordamos nisso? Sim, sim. Foi completamente contaminada com muitas práticas e festas e rituais que são pagãos. E, e eu sinto hoje que um pouquinho do que disso, dessa judaização, digamos assim, da igreja hoje, é tentar ir contra essa paganização que houve. Só que estão tentando fazer uma coisa, combater uma coisa errada com outra coisa errada. Uhum. Porque tá errado a paganização do cristianismo. Tá erradíssimo, entendeu? Sim, cara. A gente aqui já falou sobre Natal, já falamos aqui sobre Páscoa, talvez não, ainda não, né? Não, não. Mas já falamos algumas vezes aqui na live que a gente fez sobre Natal, por exemplo, né? A justificativa cristã pro Natal, todo cristão sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, gente. Isso aí é óbvio, para todo mundo, tá mais que claro. Mas todo mundo sabe. Aí tem lá, Deus Astere, Natal, Sol Invictus, não sei o quê. Essa festa poderia até ser sobre isso. Só que o que o cristianismo fez, né? Entre aspas, pegou uma festa que era pagã e falou: ao invés de comemorar isso, ao invés de fazermos essa festa para o Deus Sol, por exemplo, se for isso mesmo, vamos agora então comemorar o nascimento de Jesus nessa data aqui. Vamos comemorar o nascimento de Cristo nessa data. Ponto. Só aí, é só isso. Entendeu? Só que as pessoas não sabem diferenciar que o Natal hoje está contaminado não pelo paganismo, mas pelo consumismo. Isso. Não é isso? Então, assim, o que a gente tem que desassociar do Natal hoje não o Natal não tem mais significado pagão, mas um significado de consumismo, onde as pessoas praticam a glutonaria, onde as pessoas vão lá e gastam dinheiro que não tem para estar bem vestido e trocar presente, mas não é esse o significado do Natal, porque a minha filha, por exemplo, a Helena, eu tento ainda explicar para ela que Natal não é isso, não é ganhar presente, não é Papai Noel, não é nada disso, entendeu? Até eu perguntei pra ela assim esses dias. Chegou a época de Natal agora, né? E eu Uhum. fui conversar com ela, que ela fica esperando o Papai Noel chegar, beleza. Não vou, por enquanto, matar a infância da minha filha, beleza? Não, beleza. O presente que trouxe foi o Papai Noel, tranquilo. Mas tentar conversar com ela que no Natal a gente comemora o nascimento de Jesus e tudo mais. Ela meio não me dando atenção, ouviu o que eu tinha pra falar. Aí outro dia eu fui confirmar com ela se ela tinha aprendido o que eu falei com ela, né? Aí eu falei, e o que é Natal, filho? Não sei o que lá, já sei. Foi o dia que Deus nasceu. Aí eu falei, Deus não, filha, Jesus. Ela, e aí, não é a mesma coisa? Aí te quebrou, né? Falei, tá correta, certa, de novo. Caramba, cara, né? Aham. Beleza. Enfim, então assim, eu acho que talvez seja isso. Tentar desassociar o Natal de uma data completamente comercial e associar de novo ela à data onde a gente comemora o nascimento de Jesus e Não, ponto. Entende? então, aí tu vê. Aí quando você consegue fazer essa desassociação, que é bem difícil, né? Porque a gente cresceu vivendo isso. Mas pensa, aí tenta extrair o positivo do Natal. Família reunida, Sim, pessoas, um pede perdão ao outro, por mais que seja, talvez, às vezes é naquele momento só por causa daquilo. Em alguns casos, surte efeito, é algo que as pessoas levam, tem dado momento, pô, me perdoa por aquilo, beleza. O real sentimento, quando você ali, a família está reunida, a família cristã, né? Deixar claro, a família cristã está reunida ali no Natal, e ela faz uma oração agradecendo, né, pela comida, né, pela situação, agradece pelo nascimento de Jesus, reconhece ele como Salvador. Então são pontos positivos que podem ser extraídos dessa situação. Aí, pô, cara, aí eu tenho que falar, tem gente que é chata, essa galera que
tá querendo viver nessa inserção. É chato no sentido de que uma coisa é você. Ah, beleza, eu não acredito no Natal, seja isso, eu comemoro tal coisa, beleza, beleza. Se for te perguntado a respeito disso, e você tiver conhecimento para falar, você fale, se te for perguntado. Agora tem gente que é chata. Ah, não, Natal não é isso. Aí você vai lá, cumprimenta a pessoa, Feliz Natal. Não, que não comemoro o Natal, não. Irmão, uma coisa é o que você acredita, uma coisa é o que você ensina para tua família, outra coisa é o que eu vivo, o que eu acredito. O Natal para mim é o nascimento de Jesus e ponto. E ponto. Qual é a data? É 25 de julho? 25 de agosto? Não sei. É comemorar dia 25? Então eu procuro fazer referência ao nascimento de Jesus no dia 25. Tô com a minha família reunido, a gente senta, momento de confraternização. Tem igrejas que fazem isso, né? Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam a união. E Brasil é isso, ponto, acabou. Para de ser chato, cara. Para de ser chato. Você tem suas crenças. Pô, eu respeito, Natan, tô falando de mim, Natan, respeito tuas crenças. Respeita a minha também, cara. Entendeu? Não adianta. Se eu ficar tentando te inferir, você tentar ficando. Você tentar me ferir com relação a isso, aí que a gente não vai cumprir o segundo principal mandamento, que é amar teu próximo, amar teu Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Se eu tento te ferir porque você acredita em algo. Porque, ao meu ver, isso não chega nem a ser uma heresia, cara. Eu acho que é cultural. A gente vive numa sociedade, cara. A gente precisa estar inserida a ela. Entendeu? Isso ao meu entendimento, Lucas, e a galera que está assistindo, isso não fere o meu caráter cristão. Entendeu? O que fere o caráter cristão é o cara que tem duas mulheres, é o cara que tem um gato na energia, assim, se tratando de cristão. Porque, entendeu? Eu acho que vale muito mais você preservar a sua idoneidade do que você se preocupar com essas besteiras, entendeu? Tem gente que é chata. Assim, Para. Só não, isso. assim, não, eu também respeito, mas assim, se eu sei que a pessoa não comemora, eu não dou Feliz Natal. O exemplo clássico aqui é minha tia, por exemplo. Ela que participou com a gente aqui, ela não comemora Natal. Mas ela participa, ela vai ela também não se isola, tá ligado? Ótimo. Então, perfeito. É isso aí. Entendeu? Esse ano mesmo a gente passou o Natal juntos. Só que na hora da meia-noite ali, todo mundo dá Feliz Natal um pro outro, como eu já sei que ela não comemora, eu não falo, entendeu? Também não vou ficar afrontando a pessoa, Não, entendeu? não Ela tem. comemora, eu não falo. A gente brinca até os outros, fala, ei, você é boa noite, pá. Brincando, tá? Entendeu? Mas assim, eu levo na esportiva também, entendeu? Não vou ficar também forçando, eu também não posso forçar a goela abaixo de ninguém o que eu acredito, E né? isso precisa ser Então, recíproco, né? sim, sem dúvida. Não, tanto você vê, ela não impede ninguém de comemorar Natal. Ela vai na festa de Natal, ela leva as filhas, ela, o esposo dela. Então, assim, normal, beleza. A questão é não ser chato mesmo, né? Exato. Exato. Mas assim, o Natal é um dos pontos, né, Natan? O Uhum. Natal é um dos pontos, certo? Eu até nessa mesma minha tia, a gente, teve lá um. Ela fez parte, né, cara, desse movimento que observa algumas festas judaicas e tal. Eu não sei até que ponto eles consideram que isso é algo realmente espiritual ou salvífico, não sei. Nunca me inteirei ao ponto de saber isso, né? Mas é, eu sei que eles praticam. Eu até participei uma vez lá de uma festa de Páscoa lá e tal. Foi bacana, foi legal você entender lá como é que o ritual é feito mais ou menos e tal. Bacana mesmo, legal. Mas é aquele lance. Não vejo problema de comemorar. Não vejo problema de comemorar. Só vejo problema em atrelar isso de alguma forma a espiritualidade ou salvação. É. Por quê? Entendeu? Porque Paulo é muito claro dizer que a gente tentar ressuscitar a lei, olha só, e isso faz parte da lei, certo? Também acho que é Paulo que diz que a lei é a sombra do que viria, a sombra de Cristo. Então, em Cristo, Jesus diz que ele veio para. Que cuideis que vim abrogar a lei, não vim para abrogar, vim para cumprir, alguma coisa assim, Isso, né? É o isso. versículo, né? Isso. Então, assim, Jesus está dizendo que ele veio para cumprir, ele é o cumprimento da lei. Nele a lei se cumpre e ali começa uma nova Era. Vou colocar assim. era, né? Vamos colocar Novo, assim. novo Não é, momento. não é isso que eu queria falar. Novo momento. Começa ali um novo momento, exatamente. Então, assim, é, é,
Beleza, então a gente tem Jesus dizendo que é o cumprimento da lei, a Bíblia dizendo que a lei é a sombra do que viria, que, né? Eu não sei quem é que dá esse exemplo, né? O exemplo não é meu, obviamente, né? Que a sombra é algo incorpóreo, né? Você está parado, vem alguém se aproximando por trás de você, você está vendo a sombra da pessoa. Você até consegue identificar, acho que é o Rodrigo Silva que faz essa comparação, se eu não me engano. Eu vi na internet por algum podcast. Mas eu acho legal essa comparação. Você consegue identificar, você consegue tentar inferir se é um homem, uma mulher, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Mas você não sabe a cor dos olhos, o tamanho do nariz, você não sabe a cor da pele, você não sabe o som da voz, sabe nada disso. Porque é só uma sombra. Então ainda é indício do que é verídico, do que você vai ver. E quando você vê, você fica frente a frente com a pessoa, aí pronto, ali você consegue observar todos os aspectos da pessoa. Uhum. E foi assim com Cristo, né? Cristo vem, a lei é essa coisa imaterial, incorpórea, imperfeita, e quando Cristo se apresenta, a gente consegue ver ali em Cristo a perfeição de tudo aquilo que tinha sido apresentado. Então, em Cristo tudo aquilo ali se cumpre. E Uhum. aí, a partir dali, então, eu fico com Cristo. Sim. Dali para frente, eu fico com Jesus. E Uhum. aí entra o meu herege favorito. Enquanto tudo tem que passar pelo crivo de Jesus, não é isso? A Então vamos chave pegar, tá bom. hermenêutica, não? É a chave hermenêutica, né? Eu prefiro falar o crivo porque eu não fico falando chave hermenêutica, que é difícil, né? Mas você põe ali o fator Jesus no meio, cara, entendeu? Passou pelo crivo de Jesus? Beleza, não passou, a gente tira. Então, eu pego esse essa insurreição judaica que está acontecendo de novo e boto no crivo de Jesus. Vai passar? Acredito que não. Entende? Porque Jesus, ele vem, ele resume a lei, ele questiona muitos mandamentos, ele diz que nele se cumpriu a lei. Ele não Então, assim, questiona. Eu quero fazer uma correção. Não é que ele questiona os mandamentos, ele questiona a forma com que sim, o povo a interpreta, né? forma com que o povo interpreta os mandamentos. Exatamente isso, exatamente, perdão. Foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu falei, né? Aham. Mas é isso mesmo, entendeu? Então, assim, eu sempre fico com Jesus. Então, assim, de uma forma histórica, eu acho legal, de uma forma didática, você comemorar. Ah, a gente pega a Páscoa, né? A questão do Pêssego. O judeu comemora o Pêssego até hoje, porque é uma festa judaica. Sim. E a gente tem a Páscoa. Da mesma forma que o Natal foi contaminado pelo consumismo, a Páscoa também foi. Porque a Páscoa, não, gente, a Páscoa não é coelhinho da Páscoa, não é chocolate, a Páscoa não é nada disso. A Páscoa, qual é a comemoração da Páscoa em si? Quando a igreja surge e começa a comemorar a Páscoa, eles tinham o coelhinho da Páscoa? Não tinha isso. Não. Isso é completamente comercial e recente na história, né? Recente entre aspas. Mas o que é a Páscoa? É a comemoração da ressurreição de Cristo. Pro cristão. Agora a Páscoa, Para o a cristão. peça, né? Peça pro judeu Uhum. é quando o anjo da morte passa que Deus Passa, isso. livra os primogênitos lá no Os Egito. primogênitos da morte. Tu vê como são E duas diga-se coisas de diferentes. passagem, são coisas diferentes. São Né? coisas diferentes. Ah, vamos comemorar que na história, porque, beleza, nós somos uma religião de ser abraâmico, viemos de Abraão. Beleza, isso é verdade. Então, assim, se a gente pode comemorar que faz parte da história do povo que deu origem ao nosso Salvador, não é isso? Uhum. Então, beleza, a gente pode, sim, talvez comemorar ou lembrar dessa comemoração de que um dia o anjo da morte passou e todos aqueles que estavam com o seu umbral, né, ali com sangue de cordeiro do Isso. cordeiro no umbral, o anjo da morte não entrou e salvou, né, os primogênitos do povo. Beleza, pô. Uma história linda, né, de um milagre de Deus, da providência divina para a libertação do povo dele. Uhum. Dele, ótimo, maravilhoso. Mas não é a Páscoa. E Não. a Páscoa não é algo demoníaco. A comemoração da Páscoa não é algo demoníaco. Está contaminado, assim como a igreja, quando surge, né, ali Constantinela é contaminada com muito ritual pagão, essa comemoração da Páscoa, ela está contaminada com rituais, digamos assim, entre aspas, pagãos contemporâneos, né? E Que é ali o consumista como o consumismo, a Natal. glutonaria. Isso aí. Exatamente. Então, o que a gente tem que dizer? Não é, ó, gente, vamos abolir a Páscoa. Não. É toda a Páscoa lembrar que a gente está comemorando que no terceiro dia o nosso Messias ressuscitou. Porque o nosso. Porque Que muitos judeus não acreditam que o Messias veio ao veio. mundo. Isso aí. Entendeu? Exatamente. Mas se eles acreditassem sim que Jesus é o Messias e veio ao mundo, talvez eles comemorassem uma Fosse. festa que comemoraria o Isso. nascimento de Jesus, Isso aí. a ressurreição, observariam a sexta-feira da paixão, que é o dia da morte. Uhum. Então, assim, é,
voltando aqui agora de novo, né? A gente vamos voltar de novo aqui Uhum. para essas comemorações judaicas. Então, assim, o cristão não tem que ser judeu, né, cara? Não, O cristão tem que ser cristão. e, É e, e diferente. essa, cara, eu acho, assim, eu nem tinha pensado nisso, mas essa própria diferenciação das Páscoas, vamos colocar assim, deixa bem claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Tu vê, Sim. a Páscoa para um é uma coisa e a Páscoa no caso, para o judeu é uma situação e para o cristão é uma situação totalmente diferente. E apesar do cristão achar, como você disse, achar bonita a Páscoa judaica, já o judeu não tá nem aí para a Páscoa cristã, né? Sim, não, nem aí, nem aí, Nem aí, Entendeu? porque ele não. É esse ponto, gente. Pro judeu, Jesus não veio. Mas assim, em certo ponto também, é por isso que assim, cara, é claro que tem muitas coisas ali que são questionáveis, certo? Muitas coisas ali são questionáveis. Oi, meu amor, tudo bom? É, mas assim, a religião do Adventismo, por exemplo, né? Eu falo bastante porque não vou dizer que eu conheci a fundo, não, mas eu conheço alguns pontos. E a gente tem. Todo crente admira muito o Rodrigo Silva, né? Todo crente. Tem até eu sempre falo desse cara aqui, ele é impressionante, cara. Esse Vic Vanilla. Ele tá aí desafiando o Rodrigo Silva em tudo quanto é canto, querendo debater com o Rodrigo Silva. E aí os cristãos estão tudo lá. O Rodrigo Silva vai te solar, o Rodrigo Silva vai te arrebentar, o Rodrigo Silva te engole, o Rodrigo Silva não sei o quê. Aí nem todo mundo, parece que todo mundo esqueceu que ele é adventista, cara. Uhum. O Rodrigo Silva é adventista convicto, cara. Entendeu? E que é um segmento evangélico que o pessoal deixa de lado ali, dizendo que aceita. Mas por que Uhum. eu tô dizendo assim? Por que eu tô falando do adventismo aqui? Porque, de certa forma, conciliam algumas coisas do judaísmo com o cristianismo. Mas eles comemoram Natal, comemoram Páscoa, né? Uhum. Mas algumas partes que eles entendem ali da lei que é que é válida, digamos assim, eles hum, continuam praticando. Então, assim, é regra lá a questão Do sábado. da alimentação restrita, por Ah, exemplo, também, né? É regra. A gente não sei se vocês sabem ter conhecimento disso. Então, Tem. assim, eles evitam, não comem. É regra da igreja, não comer. Aquilo que a Bíblia diz que não é para comer, entendeu? E se você parar para observar, mal não vai fazer você não comer carne de porco, por exemplo, entendeu? Que não é uma carne boa. Até hoje não é, assim, não só carne de porco, tem camarão, derivado, tudo mais, beleza. Coelho, né? São carnes que não são saudáveis, digamos assim, né? Tanto que quando você vai fazer uma dieta, o que o médico na hora já corta? Porco, boi, né? Não. Dê preferência ao frango, ao peixe, não é isso? É isso. Que são as carnes mais leves. Então, assim, e você fazendo essa contrapartida com relação ao que Deus permitiu comer, você vê que faz total sentido. E tem que fazer total sentido, né? Uhum. Porque se essa determinação vem daquele que sabe de tudo, né? Uhum. Tem a questão do sábado, né? Também a gente pode. Eu queria ter um episódio aqui só falar sobre o sábado, cara. Acho que rende bastante coisa, né? Vamos, Mas a gente vamos. pode falar um pouquinho aqui. Tem essa diferenciação de leis, porque lembra quando no começo eu falei que tem a lei de Moisés, Uhum. dos 10 mandamentos, né? Que teve aquele evento onde Moisés subiu o monte e tal. E teve essas 613 disposições, que é onde estão englobadas as outras coisas. Então, eles fazem essa diferenciação de leis e leis e tudo mais. E eles observam o sábado, beleza, sim, tranquilo. É aquele mesmo lance, cara. Assim como Jesus disse para o judeu que a observância do sábado dele estava errada, Jesus não veio dizer que o mandamento está errado. Ele só diz o seguinte: não, gente, o mandamento é esse, mas vocês estão entendendo o mandamento errado. É Uhum. lícito fazer bem aos sábados, não é Uhum. isso? Sim, Né? sim. Diz que ele é o sábado, alguma coisa assim também, né? Então, assim, é mais ou menos nessa linha que eles veem o sábado, entendeu? Não é que, realmente, cara, Adventista não trabalha sábado, entendeu? Mas eles veem o sábado de forma mais leve. Não é isso de que, não Mas pode. assim, eu tenho informações de quem, assim, talvez o teu primo, o dia que participar, se a gente lembrar de tirar essa dúvida com ele, assim, para eles lá, assim, eles entendem que, né, por a gente viver no Ocidente, no Ocidente é difícil, nem todo mundo consegue Mais ou guardar, menos. guardar o sábado, né? Só que lá para fazer de repente as coisas dentro da igreja, eles vão querer que a pessoa guarde o sábado. Vamos supor,
para tu participar, sei lá, exercer algum papel lá, meio que é exigência. Já ouvi falar a respeito disso. Não sei se é Não, verdade, é sim, pô. Não, é verdade, é entendeu? verdade. Para a instituição é verdade, entendeu? Eles tomam isso como, posso dizer, como Algo inviolável, né? ordenança. É, algo inviolável. A pessoa que passa esse entendimento de, eu vivo no Ocidente, é difícil, geralmente é uma pessoa que já está dissidente da igreja, tá? Quem Uhum, está inserido no contexto do sábado ali na igreja adventista não vê dessa forma, não, entendeu? uhum, entendi. Não vê, não. Tanto que tem o caso, o cunhado desse meu primo, né, o marido da minha prima, ele, quando vai aplicar para vaga de emprego, ele aplica assim, sábado no trabalho, entendeu? Eu contentei, uma vez a gente conversando assim, eu falei, não, posso tentar para você lá na empresa lá e tal. Mas foi, sim, foi crucial para eu começar a tentar para ele ou não a questão do sábado. Aí eu Uhum. falei, cara, a escala lá você pode cair no sábado. Ele, então Deixa não vai quieto. ter como. Eu falei, então beleza, deixa quieto, O, entendeu? o Porque próprio Enem, que normalmente é domingo, normalmente é sábado e domingo, eu acho que para pessoas adventistas e judeus, eles fazem 2 domingos, tem um lance desse também. Não, na verdade, como houve essa solicitação da comunidade judaica e da comunidade adventista, agora o Enem é feito 2 domingos seguidos. Era sábado e domingo. Ah, Tinha no sábado, depois tinha no domingo. Quando eu prestei Enem foi assim, sábado e domingo. Aí de uns anos pra cá mudou. Agora é domingo, na outra semana outro domingo, entendeu? entendi. Porque pro cristão, o domingo não é tão inviolável assim, Não, né? não. Entendeu? Aí tem essa questão da mudança aí, de se mudou pro sábado, pro domingo ou não, beleza e tudo mais. Mas assim, eu acho que o teor do que a gente tá conversando aqui é basicamente isso, né, cara? De assim, é, se você quiser estar tentando fazer isso de uma forma didática, histórica, beleza, mas não é nada espiritual, não é nada salvífico, não tem por que crente estar usando kippah, não é. Não tem porquê. Não tem porquê crente estar usando talit. Não tem porquê crente ter menorá em casa, ter réplica da Arca da Aliança em Então, a casa. Arca da Aliança Isso ainda tem um ponto aqui, ó. Jeremias 3,16 diz assim: Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias declara o Senhor, não dirão mais a Arca da Aliança do Senhor, não a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta e não fará outra arca. Ou seja, entende? Por quê? Assim, basicamente, o meu entendimento, não sei se todos concordam, a arca da aliança simbolizava o quê? A presença de Deus, certo? a No meio do... presença de Deus, Tanto é que o povo ia para Isso. a guerra e levava a arca, porque quando a arca estava, o povo prevalecia. Quando Cristo vem, ele é o quê? O Emanuel, o Deus conosco. Então Jesus é a persona de Deus na terra. Então qual a necessidade de se construir a Arca da Aliança? Porque Jesus ele disse o seguinte, quando ele está ascendendo ao céu: Eu irei, mas deixarei convosco o outro Consolador, o Espírito Santo. Pô, beleza, galera. Galera, o Espírito Santo, né? Aí crendo, né, num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo hoje que está conosco, ele é a presença de Deus na Terra. Então, assim, é uma grande besteira esse lance de construir a Arca da Aliança, no meu entendimento. Aí um outro assunto legal que a gente pode debater que é a Trindade, né, cara? Ah, e difícil Aí, botar esses caras para estudar aí, porque senão fica muito superficial, mano. Entendeu? Eu já não, a estudei, já, Trindade a gente tem assunto sobre a Trindade, é legal. eu já estudei isso aí no seminário, assim, tu estuda e tu nunca chega num lugar, entendeu? Fica mais. É difícil, É, mas é bacana. Muito bom o tema. não, Muito bom o beleza. tema. Mas Beleza. assim, voltando aqui pro tema de hoje, né? Realmente, é isso aí mesmo. O que você fez é o que Paulo faz na carta aos Colossenses, né? Para Uhum. que a Arca da Aliança, se nós temos Jesus, se nós temos o Espírito Santo, não é isso? É, Então, é basicamente isso, gente. Né? Eu quero fazer de forma didática aqui, para ver como é que era, para ensinar, tá? Bacana, mas espiritualizar isso é complicadíssimo, porque Paulo, aí é um ponto crucial, aí sim é um ponto crucial. Eu vou tentar achar o texto aqui. e outra, enquanto tu tá É, pesquisando aí, a sim, Arca da Aliança original era feita o quê? Madeira de acácia, né? Banhada em ouro. e aí eu não sei não. Então um lance, cadê? A tua tia falou sobre o cara lá que fez a arca, né, e tal. Enfim, aí, pô, o cara quer construir a arca aqui da aliança de papelão, irmão. Ô, pelo amor de Deus, vamos investir um dinheiro aí. Ô, bicho Macedo, será que tem a arca da aliança lá, a réplica que tem lá? Será que é nos materiais originais?
Entendeu? E quem fez? Foi um levita? Tem isso tudo, cara. Tem um monte de coisa pra ser feito, cara. Enfim. E assim, um outro ponto que eu tava querendo falar, acabei perdendo o fio da meada, com relação às festas, cara. Assim, eu acho muito melhor o cristão realizar uma festa judaica dentro da igreja do que fazer uma festa junina. Pra mim, Ah, isso sim, pô, cara, isso sim. se é pra fazer, faz uma parada maneira, histórica, que tem a ver com a nossa religião, porque como a gente tá falando aí ao longo do episódio, o cristianismo nasce do judaísmo. Então, eu acho que didático, pra ensinar, eu acho que é legal, entendeu? Isso não vai santificar mais a igreja que realiza, mas é melhor do que fazer essas inserções pagãs dentro da igreja, né? Assim, mais uma vez, minha opinião a respeito disso. Enfim, achou aí? Não, Ah, eu quero achar um texto que eu acho que é Paulo que diz que ressuscitar a lei é negar Cristo, é negar a cruz de Cristo, alguma coisa assim. Mas eu não tô achando. É porque eu fico, tem coisas que eu quero achar uhum, pra não cair no erro de estar falando coisas que eu acho que tem na Bíblia, entendeu? Porque uhum, tem muito disso, né? A gente é, até fez algumas vezes algumas curiosidades assim, né? uhum. Como o de Paulo ter caído do cavalo e tal. Isso. Mas assim, cara, eu tenho quase certeza disso, que tem uma passagem que eu acredito eu que seja de Paulo, onde ele diz que ressuscitar a lei é negar o sacrifício de Cristo. E isso é complicadíssimo, porque quando você, né, olha só, se ressuscitar a lei é negar o sacrifício de Cristo, quando você comemora algo da lei, quando você institui algo da lei como Uhum, sendo ordenança e obrigatoriedade, é isso que você está fazendo, você está ressuscitando a lei, uhum. certo? Sim. E aí se torna complicado. Quando você faz isso de forma didática, de forma comemorativa e tal, assim, eu acho bacana, você não tá aplicando de novo. Mas por que que Paulo diz que ressuscitar ali é negar o sacrifício de Cristo? Porque o sacrifício de Cristo foi para pagar todos os nossos pecados. A gente agora é salvo através do sacrifício de Jesus. Então, se nós Uhum, somos salvos através do sacrifício de Jesus e não mais pela observação das leis, se a gente diz que a gente precisa daquilo ali de forma espiritual para ser salvo, a gente está dizendo que o que Cristo fez na cruz é inválido, não é é isso? verdade. É Então, isso. assim, gente, não adianta tentar obter nenhum tipo de mérito ou de elevação espiritual ou sei lá, de melhoria de vida, não sei, através de algo que vem da lei, porque tudo que nós conseguimos é por intermédio do sacrifício de Jesus. E graça, né, cara? Nada do que a gente fizer ou realizar vai nos credenciar à salvação. Porque senão é mérito. Entendeu? Pensa bem. Isso. Ó, pensa bem, vamos tentar traçar um paralelo aqui. Vamos supor que para ser salvo precisasse. A gente está falando da arca, um besterol, assim. Eu precisasse ter uma réplica da arca com os materiais originais, igual eu citei aqui. Imagina se fosse isso, né? Tô tirando isso aqui um exemplo Sim, sim, né, beleza. É uma da minha suposição. cabeça, né? Enfim, Certo. quem teria condições de fazer uma arca banhada de ouro? Um É, exemplo. não, já era, já Não, era. então, meu irmão, é um exemplo bobo. Eu não sei se as pessoas vão conseguir seguir essa minha linha de raciocínio. É basicão. Não, você está falando até de uma questão financeira, mas vamos falar de uma questão Isso. aqui do caráter do homem, por exemplo, né? Aham. Vamos pegar algo aqui. Porque olha, né? O que subiu para a cabeça, desceu pro coração já é pecado, digamos assim, né? Uhum. Então, assim, cara, pega aí, são 10 mandamentos mais 613 disposições. Então, são no total 623 regras ali que você tem que seguir. É isso? Uhum. Mas Paulo é contundente dizer que se você tropeçar em um, Exato. você é responsável de todos os outros. Quem Não, seria Tiago, salvo? Como ser? Tiago. Tiago. Tiago que diz isso? Isso, Tiago. Tá, beleza. 2:10. Então, assim, quem seria capaz, quem seria capaz de, por mérito, fazer isso? Ninguém. Não é isso? Ninguém, pô. Eu não seria. Eu não seria. Então, assim, é tudo através do sacrifício de Jesus. Por isso que é graça. É graça. Graça é favor imerecido. Isso aí. O versículo mais famoso da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, como a gente consegue vida eterna? Crendo no sacrifício que Deus fez através de seu Filho Jesus, não é isso? Então, assim, a gente merecia isso? Não. Graça, favor imerecido. A gente não merecia que Jesus morresse na cruz pelos nossos pecados, mas ele já fez isso. Então, nós não somos merecedores nem nunca seremos. Mas como
Cristo fez isso por nós, através dele, nos tornamos merecedores. E hoje, e amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, Isso aí. porque é só assim. É só assim. Porque a gente pecou hoje, talvez amanhã eu não peque. Mas depois de amanhã eu vou pecar com certeza, e assim eu vou indo. Então, é a graça de Jesus que vai me qualificar para a salvação. É o sacrifício dele que me qualifica para a salvação. Então, é complicadíssimo, cara, você pegar e ressuscitar rituais com intuito espiritual, você ressuscitar com intuito religioso, com intuito doutrinário, né? Então, mas também não implicaria das pessoas fazerem isso de forma, não vou dizer de forma substitutiva, porque, Didática. como a gente disse, Hanukkah não comemora o nascimento de Cristo, porque para o judeu essa festa já existia e para o judeu o Messias não veio. Pêssar não comemora Páscoa. Pêssar comemora a passagem do anjo. Então você pode até comemorar a passagem do anjo, beleza. Mas e não estou dizendo que não comemorar a Páscoa é pecado, tá, gente? Mas assim, o que a gente tem que tentar fazer é descontaminar as comemorações que são legítimas que a gente tem dentro do cristianismo. Então, beleza. Há problema em comemorar que Jesus ressuscitou? Muito pelo contrário, cara, entendeu? É super louvável comemorar a ressurreição de Cristo. Que sem a ressurreição de Cristo, Não a gente tem. joga por terra, não tem cristianismo, pô. E assim, Entendeu? citando isso, acho que eu já comentei com vocês. Tem um filme chamado, caraca, O O Corpo. corpo. Tu chegou a assistir? Não, você já comentou comigo várias vezes, Cara, eu não assisti, não. pessoal, Falha minha. assistam esse filme, tem no YouTube, que é justamente o que o Lucas está falando. Ele trata, historiadores, arqueólogos, pensam ter achado o corpo de Cristo numa catacumba lá em Israel, né? Lá naquelas expedições que tinham muito antigamente. Aí tu pensa se isso fosse verdade. Irmão, não existiria cristianismo, porque o cristianismo está fundamentado Ia ruir, pô. na ressurreição de Na Cristo. ressurreição, na ressurreição, Porque né? se Cristo não ressuscitou, e aí? Não... Ele não era Deus. Isso, exato, pronto, acabou. exato, Aí o acabou. sacrifício dele não é válido, aí Exatamente. acabou, irmão. Aí Aí nisso, acabou. só para vocês entenderem, quem intervém nisso, que queria a galera tava querendo ver se isso era verdade ou não, aí quem vem interferir é a igreja. A igreja que até então era a maior interessada em que Jesus Cristo realmente tivesse ressuscitado. Mas enfim, assistam esse filme aí, assistam. Eu vou procurar o link, Lucas. Eu vou, se você tiver de acordo, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo pra galera assistir. Beleza. Muito Beleza, não, a bom, gente muito vai. bom. A gente encontrando o link vai estar na descrição aí, Show, gente. É show, verdade. Tem no show. YouTube de liberado lá? Tem no YouTube. Eu assisti no Ah, YouTube. legal, bacana, bacana. Show. Beleza? Show. Fala aí, pode falar. Não, então, é isso, a ressurreição de Cristo. Cara, eu penso o seguinte, eu acho que se a igreja tivesse fazendo a inserção dessas festas de maneira didática, a fim de ensinar a galera, ia melhorar o conhecimento da igreja, né? A gente vem comentado ao longo dos episódios que a igreja hoje em dia é muito fraca de Bíblia. Assim, eu acho que seria uma forma de estimular as pessoas a estudarem também. Cara, eu acho que é super válido, mas a gente não pode cair no erro de querer espiritualizar ou querer dizer que isso é ponto salvífico, ou isso vai fazer de mim um melhor cristão, ou enfim, não, o erro está nisso. Eu acho que é válido fazer, eu acredito também que não pode existir imposição, né? Porque, como eu falei, tem gente que é chata, cara. Tinha um conhecido que trabalhava na empresa, né? Ele era um presbiteriano, em dado momento ele se converte, né? E assim, a gente estava conversando, não sei nem se a gente chegou a falar no vídeo, o judaísmo basicamente não é uma religião de conversão, né? Porque quem se converte ao judaísmo continua sendo gentil, tá? O judaísmo, você nasce judeu, ponto. Então, em dado momento, Entendi. ele se converte ao judaísmo e assim, cara, ele tava vendo até um lance pra circuncidar, mano. Ele tava vendo um lance desse. Mas o que eu quero dizer? Dado o momento dessa dada conversão, ele começou a se achar, tipo assim, a última bolacha do pacote. Então, eu acho que o problema tá nisso, galera. Tome cuidado com o material que você tá consumindo, entendeu? Eu acho que se for pro teu bem, se te faz bem espiritualmente,
Isso pode ser algo particular só para você. Só para você. Nem todo mundo vai conseguir assimilar da forma que você assimila e nem todo mundo vai entender da forma que você entende. E esse respeito, ele precisa existir. Eu preciso respeitar o que você acredita e você precisa respeitar o que eu acredito, desde o momento que não haja heresia, né? Desde o momento que eu não fira a doutrina de Cristo. E deixando claro que doutrina é uma coisa, usos e costumes é outra. A doutrina é o ensino de Sim, Jesus. sim. Entendeu? A ressurreição é uma doutrina. Enfim, é lance para próximos episódios, né? Então, basicamente é isso. Então acho que a mensagem do episódio de hoje é essa, né? Uhum. Porque a gente está vendo muito disso agora, de festas judaicas, são os chamados restauracionistas, né? Isso. Eles estão comemorando, trazendo algumas das festas judaicas de novo, porque eles não estão trazendo todas as festas judaicas, são muitas festas, muitos sábados. Então, assim, não é tudo que eles observam, obviamente, são umas ou outras, quase que nesse intuito de fazer uma substituição, que a gente aqui já chegou à conclusão de que não é válida, porque são comemorações diferentes. Uhum. E assim, e a mensagem de hoje é essa, né, Natan? Sim. É não espiritualizar, a gente falou isso aqui umas 5 vezes cada um, né? Não espiritualizar e não ter isso como algo salvífico, tá? Essa inserção quase que ritualística de elementos judaicos no meio cristão, porque a Bíblia nos orienta de que isso não é certo, tá? Uhum. É, então, assim, não só as comemorações de festas, essa inserção de kippá, de menorá, de talit, de arca. Gente, isso é sim a inserção de elementos judaicos dentro do cristianismo. E, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Exato. O Novo Testamento, vamos dizer assim, ele é claro em dizer que não é correto essa inserção de práticas e elementos judaicos dentro da igreja, porque Cristo já fez tudo que ele tinha que fazer por nós, tá? E esses elementos não são mais necessários, tá? É, Continuem fazendo, mas de forma didática, como elemento de ensino, né? Como elemento de lembrança, como comemoração, mas lembrando, tendo consciência de que o Pêssar, por exemplo, não comemora a ressurreição de Cristo, não é isso? Não. Então, quer apontar mais alguma coisa? Ou Não, tá de maneira? Acho assim, que a deixar gente. claro, a gente sempre fala isso, essa é a nossa opinião. Né? Assim, Isso, é verdade. nós temos uma vivência dentro das igrejas, né? Hoje eu não estou inserido em nenhuma, Lucas também não está, mas estivemos por muitos anos. Muito tempo. A nossa intenção não é arrumar briga com ninguém, é expor a nossa opinião. O Heresia Cast é isso. O Heresia Cast é expor a nossa opinião sobre determinados assuntos e assim, você gostando ou não, o espaço é nosso e a gente vai fazer o que a gente quer. Entendeu? A gente quer ouvir sim vocês, mas assim, a gente tem o maior cuidado para não ferir ninguém, né? A gente tenta isso, né? Para não ferir ninguém. Mas se ferir também é um problema seu, entendeu? O heresia quer. Não, a gente não fala de forma a ferir. Não, Mas se você se sentir ferido, aí já não é um problema. Não nosso. partiu da gente, né? Não, Esse é o não. problema, não É a partiu da nossa gente, né? opinião, Então, né? É vamos fazer o que a é. tão sonhada liberdade de expressão. A gente tem esse espaço e a gente se expressa através dele, né? E assim, E assim, curioso, né? Que aqui normalmente a gente vai convergindo, né? A gente consegue ter opiniões que se alinham. sim, Mas talvez a gente não tenha trazido ainda aqui para Heresia um tema onde a gente discorda. E existem, tá, gente? tá. Existe muito tema onde a gente citou um aqui hoje, que por exemplo é a Trindade, né? Aham. Então, assim, é um assunto que a gente diverge, entendeu? O É, sábado também, talvez Cal... seja uma questão que a gente um divirja. assunto que eu sei que a gente vai divergir muito é calvinismo e arminianismo. Arminianismo também, Entendeu? exatamente. Então são vários Então, pontos. Enfim, é isso. então é isso, né? Beleza. Pessoal, mais um episódio do Heresia pra vocês aí. Efetivo reduzido, mas rendeu pra caramba também. A gente conseguiu conversar legal, foi bacana. Uhum. Então, pediu de sempre. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa os sininhos aí para receber todas as notificações. Todo sábado às 18 horas tá saindo episódio novo para vocês, beleza? É isso. Segue a gente lá nas redes sociais.
É o @heresiacast, tá? No Instagram e no TikTok. Por lá tem conteúdo bacana, além dos vídeos aqui. Por lá vocês conseguem acompanhar a gente mais de perto, sempre que possível, beleza? E lembrando que além desse vídeo estar disponível aqui no YouTube, o áudio do episódio, né, vai estar disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no Amazon Music. É isso aí. Valeu e até a próxima. Falou. Até. Valeu.